Olá, tudo bom? Vamos a mais uma reflexão para abençoar a sua vida? Eu gostaria de falar hoje sobre o poder da pergunta. Mas antes, eu vou te pedir algumas coisas. Primeiro, dê um like aí, esmaga aí, ok? E não deixe de dar esse like aí que é muito importante para que o YouTube, através do seu processo de reconhecimento de algoritmos, ele consiga, ele passe o vídeo adiante e faz com que o vídeo comece a ser notificado em outros canais, beleza? Segundo, compartilha, que é muito importante também. Isso também é trabalhado dentro do YouTube, dessa nova política de algoritmos. Terceiro, que você aperte o sininho aí e você vai ser notificado quando entrar outro vídeo. Então você aperta o sininho para que você seja notificado, para que você saiba quando um vídeo entrar no meu canal rapidamente. Compartilhar é importante porque tudo aquilo que eu reconheço, eu honro, tudo aquilo que eu honro é aquilo que eu estou disposto a receber de volta. A quem honra, honra. E por último, aqui ó, tem o canal aqui do Instagram, esse é meu Instagram. Segue lá, me segue no Insta e eu tenho certeza que você vai ser abençoado porque tem coisas todos os dias lá para abençoar a sua vida. Vamos lá? O poder das perguntas. Entenda o seguinte, livro de Neemias, no capítulo 1, Neemias, quando estava servindo ao rei, ele era copeiro no palácio do rei Artaxerxes, Hanani veio, Hanani era conterrâneo, né, irmão de Neemias, judeu também, e ele perguntou, como é que estão os nossos irmãos? Como estão os meus irmãos lá em Jerusalém? E ele disse, olha, as portas foram derrubadas, as portas foram queimadas a fogo e as muralhas foram destruídas. Muralhas simbolizam proteção, simboliza um lugar aonde você pode se dizer que tem uma fortaleza porque você está protegido, e porta é lugar de conexão, de entrada e de saída. Os sábios, alguns juízes e pessoas de maior importância sentavam-se às portas para poder julgar algumas questões. Quando Neemias soube disso, ele sentou, chorou, orou, jejuou, se apresentou diante do rei e começou o processo de restauração quando ele chegou até Jerusalém. E aí a gente já conhece essa história, mas a gente diz o seguinte, poxa, Neemias foi um restaurador, foi um governador, foi um profeta. Na verdade não foi, né? Na verdade ele foi governador de Jerusalém, mas o trabalho foi tão fantástico em restaurar em Jerusalém pouco mais de 50 dias e que até hoje os judeus amam e adoram, né? Adoram no sentido não de idolatrar, mas amam no sentido de amar, né, Neemias. E a gente se esquece do seguinte, que tudo começou com uma pergunta. Tudo começou com uma pergunta. E aí eu paro aqui para que você possa refletir. Como assim tudo começou com uma pergunta? Se Neemias não tivesse perguntado, não teria acendido o coração dele essa paixão pela restauração da sua cidade. A pergunta tem um poder fantástico. Há mais poder em uma pergunta do que em uma resposta. A pergunta denuncia quem você é, a pergunta denuncia para onde você quer ir, a pergunta denuncia qual o seu propósito. A pergunta, ela denota no futuro um futuro que está prestes a acontecer na sua vida. Por isso que há mais poder em uma pergunta do que em uma resposta. A pergunta não pode ser aleatória, a pergunta demonstra uma preocupação que vai demonstrar aquilo com o qual o seu coração realmente se importa. O poder da pergunta não pode ser desprezado. Às vezes nós somos podados das perguntas porque em determinada parte da nossa vida isso acontece mediante vergonha, timidez ou algum trauma. Toda criança nasce com um poder gigantesco de perguntar e saber. Toda criança vive perguntando o que é isso, o que é aquilo. Viaja com uma criança que você vai ver que no caminho conta quantas perguntas ela faz. E você responde, ela diz, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a criança, ela é limpa, ela é uma tábua em branco, uma folha em branco. E aquilo que você vai respondendo para ela, vai deixando ela mais encantada a respeito daquilo que ela está perguntando e ela faz outra pergunta. Você já reparou que os judeus ortodoxos, os rabinos, os sábios, eu digo judeus sábios porque tolos existem em todas as nações, em todos os povos, mas eles sempre respondem uma pergunta com outra pergunta?
Certa vez uma pessoa disse a um rabino: por que o senhor responde sempre uma pergunta com outra pergunta? Ele disse: por que não? Você já viu quando Ezequiel se depara no vale de ossos secos e Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos reviver? E Ezequiel lança de volta para Deus: Senhor, tu sabes. Porque há esse jogo de palavras, esse trocadilho de palavras a respeito da pergunta, porque uma pergunta é mais importante do que uma resposta. Neemias foi incendiado por causa de uma pergunta. E porque ele fez uma pergunta, Jerusalém foi restaurada. Entenda, será que você tem feito perguntas corretas? Será que você tem feito perguntas sábias? Será que não é hora de você sentar e começar a perguntar algumas coisas sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu propósito de vida? Há mais poder em uma pergunta do que em uma resposta. Porque a pergunta, ela não só mostra de onde você veio, mas ela mostra para onde você vai, quer ir ou estar disposto a ir. Porque a pergunta, ela denota, ela libera, ela demonstra o futuro que está prestes a acontecer na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.